Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Verso 28. Lucas 9, 28 até o 45. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, se alguém quer vir após mim, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o seu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Vamos orar, pedir que a luz do Espírito de Deus nos abençoe com entendimento e obediência. Senhor Deus, nós lemos a Tua sagrada palavra e nos encurvamos diante do Senhor, reconhecidos de que o Senhor tem poder e nós não. E também queremos pedir ao Senhor que nos permita, pela palavra que será proferida nessa noite, tendo ouvido o Teu ensinamento, nos tornarmos comprometidos com Ele. Não permita que a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração permaneça na imaturidade por muito tempo, mas que nós entendamos o que o Senhor quer fazer nas nossas vidas,
que nós entendamos o que o Senhor quer fazer através das nossas vidas e que nós entendamos o Teu propósito para o mundo e para a criação de toda a humanidade. Pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Estes 2 parágrafos que nós lemos aqui do Evangelho de Lucas, era meu desejo, quando preparei esta série de exposições Lucas, fazê-las separadamente. No entanto, nesses últimos dias, eu fui convencido de que deveria tratá-las juntas com os irmãos, por uma razão da própria interpretação da Escritura. Quando nós estudamos as regras de interpretação, quando nós ensinamos no seminário os alunos a prepararem sermões, e quando nós mesmos vamos preparar os sermões, nós temos que enfrentar uma pergunta que se divide em 3 partes sobre a interpretação do texto. Nós chamamos de 3 perguntas hermenêuticas. Uma delas diz respeito ao fluxo do texto, ao caminho que o autor bíblico escolheu para dizer e falar a sua mensagem para nós. Qual o caminho que ele percorre? E nós temos visto nos últimos meses que Lucas vem percorrendo, especialmente no capítulo 8 e 9, ele vai se aproximando dos discípulos para mostrar o que significa realmente ser discípulo de Jesus, depois de ver a sua ação miraculosa no capítulo 8, realizando milagres que atuam, que agem em todas as áreas da vida humana e da sua existência. Depois o Senhor Jesus chama os seus discípulos, capítulo 9, versículo 1, e lhes dá poder e autoridade para fazerem obras semelhantes, iguais às que ele mesmo vinha fazendo. Então o Senhor Jesus lança um desafio. Ele diz: olha, se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. E tomar a cruz é assumir sobre si toda a vergonha, toda a dor, toda a oposição que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo sofrerá por parte daqueles que não amam e não compreendem o Evangelho. A cruz que você deve carregar e seguir o Senhor Jesus não é o seu casamento. É fácil demais dizer que a sua cruz é o seu esposo, a sua esposa. Não. A sua cruz é o seu compromisso com Jesus todos os dias. Essa é a sua cruz. Manter-se fiel a Jesus diante de toda a sedução do mundo, diante de toda a tentação de Satanás e diante de todos os desejos profundos da sua alma que querem ficar no lugar de Deus. Esta é a nossa cruz. Então, esses textos devem ser interpretados juntos porque fazem parte deste caminho, o caminho da cruz, para o qual o Senhor Jesus nos chama. Segundo, a pergunta hermenêutica diz respeito a qual então é a intenção do autor. E eu tenho entendido que a intenção de Lucas é mostrar para nós a humanidade do Evangelho pelo exemplo e pela vivência da humanidade de Jesus diante dos nossos olhos. O que Lucas quer dizer? Lucas quer dizer que esse Cristo humano que veio até nós, ele é tanto o nosso exemplo de vida quanto o nosso Salvador. Ele não é uma coisa e não é somente a outra, ele é as duas coisas juntos. Quando nós brigamos com os autores liberais, aqueles que não creem na autoridade plena das Escrituras, eles dizem: não, Jesus é apenas um exemplo moral para nós, de conduta, de ética, ele é bom, então nós devemos ser bons também. E quando nós vamos para o outro lado, aqueles que brigam profundamente pela inerrância das Escrituras, eles parecem ter esquecido de uma coisa e brigam pela outra, dizendo: não, Jesus é aquele que nos perdoa, Jesus é aquele que trata dos nossos pecados. Ora, irmãos, Jesus é as duas coisas, e se torna erro querer separar Jesus em dois, porque ele não é dois, ele é um só. Então o objetivo de Lucas é dizer para nós: olha, você quer ser discípulo de Jesus? Você aprenderá observando Jesus enquanto ele andou aqui na terra, nas coisas que ele fez, ao ensinamento que ele ensinou, tudo isso.
E terceiro, qual é o desejo então de Deus levar-nos a fazer depois de entendermos essas coisas? E esse texto ele desafia muito a igreja, porque ele mostra para nós que nós temos duas constantes da nossa vida que nós precisamos entendê-las para que elas se relacionem bem. Uma delas é a glória de Cristo. Nós adoramos aquele que é glorioso, que é majestoso. E conforme disse a última frase do texto, a sua majestade, ela chega a nos assombrar de tão perfeita. A outra verdade, a outra revelação das Escrituras que nós precisamos manter conscientes a nossa mente delas é a pequenez da nossa fé. Então o Senhor Jesus, Ele nos desafia a segui-lo carregando a nossa cruz, e Ele nos propõe então conhecê-lo. E a partir agora do capítulo 9, Ele se concentra nos seus discípulos para mostrar que Ele irá para Jerusalém, e que o que vai acontecer em Jerusalém é completamente diferente do que tudo que vem acontecendo até aqui. Até aqui Ele é o pregador do momento, Ele é o pastor famoso. Se tivesse internet, televisão naquela época, estava todo mundo querendo televisionar seus milagres e suas ações. Mas indo para Jerusalém, o que Ele encontrará em Jerusalém não será a bajulação, não será o aplauso, não será aquela anuência das multidões a tudo que Ele estava fazendo, porque em Jerusalém Ele encontrará o que nós podemos resumir em uma única palavra, que é oposição. Devido aos ciúmes, devido à inveja, devido à incompreensão e especialmente devido à incredulidade dos corações. Então esses dois textos que nós lemos agora juntos, eles mostram para nós que nós seguimos alguém que é glorioso, ao ponto de resplandecer diante dos nossos olhos enquanto ora, mas que Ele nos chama para viver e seguir esta glória num mundo que é bem real, onde pessoas são doentes e até mesmo nas suas doenças não são poupados pelas ações demoníacas. Porque os discípulos terão de enfrentar um rapaz que é endemoniado e epilético ao mesmo tempo. E que Satanás o mantém num jugo de escravidão, apesar e fazendo uso da sua enfermidade. Ele é impiedoso. E este é o mundo que nós vivemos a nossa fé, um mundo de impiedades, de perversões e de maquinações maléficas. Qual é a nossa tentação? A nossa tentação é querer gostar demais do versículo 28 até o versículo 36 e não querer de jeito nenhum continuar a leitura no versículo 37 em diante. Se a vida cristã pudesse se resumir a encontrar-se com Jesus no monte e vê-lo transfigurado, poder ver o testemunho de Moisés no Antigo Testamento como o autor da lei e de Elias como representante dos profetas, e ali ver aquela glória maravilhosa, aquele brilho celestial, aquela majestade sem fim, como a gente poderia, todo mundo ia ser cliente do Carrefour, ia comprar barraca e em vez de ir para o Araguaia ficar nesse monte. Não tem vara de pescar que seja mais atrativa do que a glória de Jesus manifesta no monte. Então, eu gostaria de meditar por um pouco sobre isso com os irmãos. Primeiro, dizendo para os irmãos que a obra de Deus, ela segue o tempo de Deus no cumprimento dos seus propósitos. Se os irmãos observarem versículo 28 e versículo 37, nós temos uma frase de Lucas que nos chama a atenção para a importância do que está descrito aqui. Ele diz, no verso 28, cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras. E depois, no verso 37, ele diz, no dia seguinte à transfiguração, um demônio. E o que isso quer dizer? Sempre que um autor bíblico, ele menciona exatamente os dias, isso acontecerá de novo na questão do Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição.
mostra que algo importante está e vai acontecer naquela data, ou que aconteceu naquela data. Então o Senhor Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, verso 23, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois se alguém quiser salvar a sua vida, irá perdê-la, e quem perder a sua vida por causa das minhas palavras, do evangelho, de minha causa, este a salvará. Então, 8 dias depois dessas palavras serem proferidas, acontece a transfiguração, porque o Senhor Jesus diz: alguns dos que estão aqui verão a minha glória antes de morrerem. E os felizardos aqui foram Pedro, João e Tiago. Na próxima quarta-feira nós reiniciaremos os nossos grupos de estudo bíblico e escolhemos o livro de 2 Pedro para tratar com ele na quarta-feira. Como faremos isso na quarta-feira? Eu não vou explicar o que Pedro fala sobre este evento no capítulo 1, versículo 15 e 16 da sua segunda epístola. Mas ele menciona que ele estava presente nisso daqui, e o que aconteceu aqui foi uma manifestação da glória de Deus diante dos seus olhos. E ele usou dessa manifestação como uma motivação para convocar a igreja à consagração. Assim, quando Lucas diz que cerca de 8 dias depois, e que nesse dia, mais um dia, 2 coisas aconteceram, ele está chamando a atenção para o fato de que esses 2 acontecimentos, esses 2 eventos são importantes para nós como discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que acontece 8 dias depois é o fato de que o Senhor Jesus é transfigurado, sua pele se torna branca como a luz do sol, ou se torna brilhante como a luz do sol, sua roupa se torna clara, diz Mateus capítulo 17, como nenhum lavandeiro jamais conseguiria ter feito. E eu acho que nem Vanish e Homo Total ia dar conta de resolver esse problema, apesar deles fazerem tanta propaganda a respeito de que eles lavam melhor a nossa roupa. Nenhum lavandeiro poderia tornar a roupa de Jesus tão branca, mostrando a pureza da sua santidade, como uma ação de Deus diante dos olhos dos seus discípulos. E vem Moisés e vem Elias, e o propósito mais reconhecido para a vinda deles é atestar que a lei e os profetas reconhecem o ministério, o fato de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Messias, de que Ele é o escolhido e de que a salvação prometida está para ser realizada e está sendo realizada naquele homem e através daquele homem. Assim, é interessante observarmos no versículo 31, que quando Moisés e Elias vêm conversar com Jesus, eles vêm conversar com Jesus a respeito da sua partida. A palavra traduzida por partida aqui no texto original é exodos, ou êxodo. Moisés e Elias vêm tratar com Jesus a respeito do êxodo de Jesus. E o que é o êxodo? O êxodo nada mais é do que a principal experiência de salvação que Israel experimentou com Deus. O êxodo é o fato de que Deus veio até o seu povo escravo no Egito, porque o amava, porque desejava que ele o servisse, e com mão forte e poderosa, ele o tirou de lá para serem seus servos. E o êxodo tem como ponto alto dele aquela noite da Páscoa, quando o sangue do cordeiro inocente foi derramado e aspergido nos umbrais, nas portas dos israelitas, para que o anjo de Deus ali não entrasse, mas passasse por cima e eles fossem libertos, eles fossem salvos da escravidão. O êxodo de Jesus é a nossa salvação. Eles vieram tratar daquele sacrifício e daquele sangue que o Senhor Jesus Cristo iria derramar por nós na cruz em Jerusalém. Essa é a sua partida, e este é o acontecimento. Então, qual é o centro do discipulado? Qual é o centro da glória de Deus que a igreja precisa conhecer e precisa honrar? Não é a beleza majestosa de uma nuvem e de uma luz brilhante, mas é o fato de que Jesus veio e derramou o seu sangue puro, santo, justo, perfeito, para nos dar a salvação.
Mas nós, muitas vezes, quando vimos para o culto, nós nos concentramos nos outros detalhes. Nós nos concentramos na música, nós nos concentramos na elegância da pregação, nós nos concentramos às vezes nos detalhes da igreja, da liturgia, da presença, do número de pessoas e, às vezes, esquecido num canto do nosso coração, esquecemos que o centro do culto é a redenção que o Senhor efetuou por nós naquela cruz. Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Nós estamos aqui para glorificar a Deus, e nós o glorificamos por causa de uma experiência real que nós temos com Ele, de perdão e de salvação. Então, quando nós, tomados por essa majestade gloriosa, desejamos permanecer aqui, acontece o dia seguinte. Como é bom estar num culto que a gente gosta. Como é bom cantar músicas que nos enleiam a alma, verdadeiramente. Como é bom ouvir um sermão que a gente volta para casa e fala assim: o cara tem poder. No entanto, o Senhor Jesus lembra para nós que o foco, apesar dessas coisas serem boas, o foco, o centro, o culto é para Jesus. Tanto é que quando todas essas coisas aparecem, quando Moisés desaparece, quando Elias volta lá para o céu, quando a nuvem desaparece e os discípulos ficam ali abrindo os olhos, quem eles veem? Eles veem Jesus. Jesus é quem fica. O Salvador é quem fica, porque é o Salvador quem descerá do monte conosco. E eles descem. E em segundo lugar, eu queria meditar com os irmãos, lembrando que em alguns momentos da nossa fé, e em alguns casos, em todos os momentos da fé, nós somos muito apaixonados pela glória, mas frágeis no entendimento da batalha espiritual. Então o Senhor Jesus vai descer com eles, mas o que está na cabeça de Pedro é o seguinte: Senhor, bom estarmos aqui louvando a Deus, não é? Eu não sei se o irmão estava lendo esse texto quando compôs essa música, mas quando eu li esse texto foi a primeira música que eu lembrei, e foi por isso que eu coloquei na liturgia. É bom estarmos aqui. Às vezes a gente nem gosta do sermão, mas do povo a gente gosta, e a gente vem, e Deus abençoa e nos fortalece, e tem dias que o negócio é tão bom que a gente tem que expulsar os irmãos aqui de dentro, porque o zelador tem que vigiar alguma coisa vazia, né? E ficam por aqui. Às vezes eu vou pregar fora e passo aqui 9h30, 10 horas da noite, tem irmão conversando aqui só debaixo da marquise. Já fechou o templo faz tempo. E é bom isso, é bom ficar no meio do povo de Deus. Mas o Senhor Jesus disse: olha, a gente tem tarefa lá embaixo. E eles descem do monte. E aí, o que acontece é um tumulto, há uma discussão. Quando nós lemos Marcos 9, Mateus 17 e Lucas 9 juntos, nós percebemos que há uma briga entre os discípulos e os escribas, por causa de um menino que os discípulos tentaram expulsar o demônio deles e não puderam. E aí, a frase que nós ouvimos logo depois de bom estarmos aqui, os teus discípulos não puderam cuidar do meu filho. E eles estão ali atônitos. Aquele homem traz o seu filho, Jesus está no monte com Pedro, Tiago e João, mas tem 9 discípulos ali, Mateus, Bartolomeu, Natanael, André, estão todos ali. E quando ele procura Jesus e encontra os discípulos disseram: não, nós também fazemos o trabalho. O Senhor Jesus nos deu autoridade para fazer esse trabalho. Lucas capítulo 9, versículo 1. E aí
Mateus tenta, André tenta, Filipe tenta, Judas tenta, o outro Judas tenta, e só vexame e humilhação. E essa experiência ensina para nós, igreja, que às vezes, diante da glória maravilhosa de Deus, a nossa fé ainda continua pequena. E que em todos os nossos embates com o mundo das trevas, nós precisaremos sim da presença do nosso Salvador conosco, para que não nos tornemos arrogantes, para que não abracemos a soberba, mas para que nos mantenhamos humildes e focados no fato de que a voz que nós temos que ouvir sempre é a de Jesus. E foi isso que quando Moisés, Elias e Jesus entraram na nuvem, Deus disse para eles: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. E no texto original a palavra ouvir está no imperativo, o que quer dizer que não era Deus dizendo que tinha ouvido a oração que Jesus tinha feito, mas era que os discípulos deveriam ouvir o que Jesus estava ensinando. Então, no final das contas, o que nos sustenta na nossa fé e que nos conduz na nossa vida cristã são as palavras, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou de forma viva para nós nas Escrituras para nos conduzir. É assim que Ele se faz presente na ação da igreja, quando a igreja anda, ouve, obedece e anda de conformidade com a sua palavra. E o Senhor Jesus, Ele então lança um clamor diante do pedido do Pai. E Ele usa 3 palavras: geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis incredulidade, perversidade e sofrimento. São 3 obras da carne que o Senhor Jesus enfrenta no nosso meio, e quando nós lemos o texto, percebemos que o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo, Ele não está dizendo simplesmente dos escribas, dos gentios que ali estão presentes, mas Ele coloca a igreja no mesmo grupo. Muitas vezes, na forma de praticarmos a nossa fé, há incredulidade, há perversão e há sofrimento para com o nosso Salvador. E o Senhor Jesus, quando Ele solta esse clamor, que é precedido pela expressão ó, que é intensiva, Ele mostra que Ele não está satisfeito com o que Ele está vendo, apesar dele ter dado autoridade à sua igreja. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na vivência do discipulado, na pregação do Evangelho, haverá momentos em que nós fracassaremos. A igreja fracassará, toda a igreja. Os 9 não conseguiram. Nem André, que é boa pinta, deu conta do negócio. Por mais que sejamos santos, por mais que sejamos bons, por mais que sejamos consagrados a Deus, nós ainda somos pecadores e estamos no meio de uma geração pecadora. E se não é a graça do nosso Salvador, se não é a bondade do seu amor para conosco e o socorro que Ele presta quando nós precisamos, nós estamos falidos. Então o Senhor Jesus trata com eles. O Senhor Jesus fala de uma geração que é perversa, incrédula e que lhe causa sofrimento. Ao dizer isso, Ele se refere à fé do Pai, porque em Mateus 17 o Pai diz: me ajuda na minha falta de fé. As famílias muitas vezes fracassam no cuidado com os seus filhos e o demônio encontra brecha para entrar. Quando ele fala da fraqueza da fé, ele está falando da incapacidade da ação dos discípulos, pois eles tentaram e não conseguiram. Quem já viveu a experiência de mandar um demônio embora e ele não ir, como eu já vivi, sabe que fracasso é esse aqui. Ele está falando da provocação legalista dos escribas,
que não saíam do seu pé, não porque conheciam a lei para valer, mas porque se alegravam com aquilo que eles poderiam usar para fazer os discípulos fracassarem. De modo que quando eles estão discutindo, Mateus diz que o conteúdo da discussão é: olha, está vendo? Vocês não conseguiram porque o líder de vocês é o maioral dos demônios. Ou seja, vocês não expulsaram o demônio porque o demônio maior está lá em cima do monte. E é isso que muitas vezes a gente ouve por aí, as pessoas falando da nossa fé: vocês são uns fracos. E também, quando o Senhor Jesus efetua um milagre, o texto diz que a sua majestade causou assombro em todos eles, inclusive nos discípulos. Quando o Senhor Jesus faz aquilo que nós não podemos fazer, mesmo autorizados por Ele, nós ficamos assombrados. Há temor no nosso coração e reconhecimento de que Ele é Deus e nós somos fracos na nossa fé. A glória pertence ao Senhor, e já dizia o salmista: a nós pertence o corar de vergonha na sua presença. E diante disso, o Senhor Jesus fala uma frase e Lucas escreve uma constatação, versículo 44 e 45. O Senhor Jesus diz: fique fixo nos ouvidos de vocês essas palavras. O que nós vamos encontrar em Jerusalém é tormento. A partir de agora, o Senhor Jesus começa a dizer para eles que Ele veio para morrer. Ele não tinha dito isso antes, não tão claramente como Ele começa a dizer a partir do capítulo 9, e vai ser uma temática reincidente a partir daqui até a cruz, lá no capítulo 23. E outra coisa, o texto diz que eles não entendiam isto, e não entendiam porque Deus ainda não havia aberto o seu entendimento para entender. E eles temiam perguntar a respeito a Jesus. Há coisas que nós não entendemos, há situações nas quais o Senhor nos coloca que nós não compreendemos, mas Ele nos coloca lá mesmo assim, para ser glorificado também nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo entendeu isso, 2 Coríntios capítulo 13. Quando estou fraco, então é que sou forte, porque eu pedi a Deus 3 vezes que me livrasse, e Ele preferiu não me livrar, mas disse que a sua graça era o bastante, era o suficiente para que eu pudesse viver e vencer todas essas coisas. E diante dessas 2 colocações que eu fiz, eu quero fazer algumas aplicações aos irmãos. Por que eles não conseguiram expulsar o demônio? E por que eles desejaram permanecer no monte por mais algum tempo? E Lucas, Mateus e Marcos nos dão 3 respostas. E eu gostaria também de buscar em Paulo uma 4ª. Primeira coisa que o texto nos diz, que o Senhor diz para os discípulos, não aqui em Lucas, mas em Mateus. Eles chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, por que não conseguimos? Pergunta justa, pergunta honesta. E o Senhor Jesus diz: vocês não conseguiram por causa da pequenez da vossa fé. E se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e o grão de mostarda é bem pequenininho, vocês vão dizer para este monte aqui: transplanta-te, e ele o fará. O Senhor Jesus está questionando não o tamanho da fé. O Senhor Jesus está questionando se a nossa fé ela é de fato veraz, ela é verdadeira, se ela é depositada é nele mesmo ou em nós mesmos. Os discípulos acharam que eles podiam, e ficou claro que sem Jesus eles não podiam. Este é o ponto. O tamanho da nossa fé é determinado pelo compromisso que você tem, que eu tenho com Jesus, não pelas nossas ações e realizações. Se o seu compromisso é com Jesus mesmo,
ou se o seu compromisso é com você em primeiro lugar, a sua reputação, aquilo que vai te fazer corar de vergonha ou não. Carregar a cruz é assumir esta vergonha sobre si, saber que eu estou condenado e que o meu caminho agora com Jesus é só de ida, não mais de volta. E às vezes nós percebemos no discipulado quantas vezes nós queremos voltar e sentimos saudades da velha vida. Como Israel no Êxodo sentiu saudade das panelas e das cebolas e dos alhos do Egito, ainda que tivessem conhecido tão grande salvação. Segundo, o texto diz que eles não conseguiram por causa da incapacidade da ação dos discípulos, por causa da pouca profundidade na vida de oração deles. O texto diz que tudo isso acontece logo após o Senhor Jesus subir o monte para orar, e que a manifestação da sua glória acontece enquanto ele está orando. E Lucas, mais do que os outros apóstolos, enfatizam que o fator X na vida, no vigor de uma igreja, é a oração. Aquelas reuniões que nós achamos as mais chatas da igreja, nos horários mais estranhos, e das quais a gente nunca quer participar porque dá sono. Outro dia nós passamos um desenho para as crianças, e lá tinha judeus no desenho, e quando eles foram orar, eles ficavam. E a pergunta foi rapidinha, todo mundo olhou para mim e disse: pastor, por que eles fazem assim? E a resposta é óbvia e fácil: para não dormir. O judeu fica balançando daquele jeito quando ora para não dormir, porque ele ora muito tempo. Às vezes nós criticamos os irmãos pentecostais porque oram em círculos de mãos dadas e ficam lá assim. É para não dormir, gente. É para não cair no sono. E o texto diz que enquanto o Senhor Jesus orava, os discípulos estavam premidos de sono. E sono é aquilo que os historiadores e a própria Escritura diz que a igreja entra quando ela deixa de ser eficaz. Então eles acordam, esfregam os olhos e veem Moisés, Elias, culto maravilhoso. E aí o texto diz que quando Pedro fala para Jesus: é bom estarmos aqui, vamos construir tendas, o texto diz, Lucas diz, ele não sabia o que estava dizendo. De novo, apesar de sermos tão maduros na nossa fé e andarmos com Jesus tanto tempo, a gente fracassa. Terceiro, em Marcos e Lucas, acrescenta-se a questão do jejum. O Senhor Jesus diz: essa casta não sai a não ser com oração e jejum. E aqui nós temos alguns problemas textuais que eu não vou entrar. Algumas pessoas discutem porque o texto está entre colchetes. Se você é curioso e lê a introdução da sua Bíblia, lá está escrito assim, que os textos que estão entre colchetes, eles não vêm do texto grego original adotado pela tradutora. O que isso quer dizer? Que nos mais de 8.000 manuscritos do Novo Testamento, existem algumas diferenças entre uns e outros, e que o texto que foi adotado aqui não consta essa pequena frase que aí está. Agora, ao dizer isso aqui do púlpito da igreja, não estou dizendo em nenhum momento sequer que eu sou descrente da inspiração das Escrituras. Só estou querendo dizer que há um ponto de discussão sobre se o jejum deve estar ou não aí. Agora, tomando por certo que o jejum deve estar ali, o que nós devemos entender sobre o jejum? O que o Antigo Testamento ensina sobre jejum e o Novo Testamento não nega, mas reafirma, é que o jejum ele tem a ver com constrangimento, com quebrantamento, e a prescrição da lei para o jejum é que ele fosse praticado uma única vez durante o ano, no dia da expiação. Na época do Novo Testamento, o fariseu praticava o jejum 2 vezes por semana, porque ele achava que ele podia fazer mais do que Deus ordenava.
E aí então instalou-se a briga na interpretação da igreja. Nós queremos que ser mais justos que os fariseus. Se eles jejuavam 2 vezes, então a gente tem que jejuar 3. Mas quem diz que o exemplo de justiça dos fariseus no que diz respeito ao jejum é a norma? Não é. A palavra de Deus diz em Isaías 58, que o jejum que Deus requer de nós é uma vida moral ilibada, de cuidar da viúva e do órfão, de ajudar o necessitado, de não abandonar quem precisa, não simplesmente deixar a cara com remelinha de que acordou, não tomar banho, para ficar aparecendo diante das pessoas que está em jejum. O Senhor Jesus disse: olha, não toque trombeta com a mão direita, antes esconda uma mão que a outra está fazendo. E Ele está falando isso no que diz respeito ao jejum. Então, se você quer jejuar, jejue, mas não se ache mais santo do que os outros porque você faz isso. Agora, que o jejum é útil sim para a nossa vida espiritual, o Senhor Jesus acaba de dizer: essa caça não sai com oração, a não ser com oração e jejum. Então jejum. E por último, então eu quero buscar no contexto aqui de Lucas e em Paulo a última resposta. Lucas diz no capítulo 9, versículo 1, que Deus deu poder aos discípulos. Para fazer o quê? Para fazer o que ele faz. Então Paulo, capítulo 1 de Efésios, versículo 15 em diante, verso 18 a 23, ele faz uma oração pela igreja. A epístola de Paulo aos Efésios foi escrita para ensinar à igreja o que é ser igreja. Paulo trata da natureza da igreja, da sua redenção, da sua salvação, da sua eleição, do fato que o Espírito Santo habita nela. E aí, ele diz o seguinte, a partir do verso 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, poder este que ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo com este poder sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima, e a palavra traduzida por acima aqui quer dizer acima, muito acima, ilimitadamente acima de qualquer principado ou potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E olha o que ele fez com esse poder: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, porque não conheciam, experimentavam adequadamente este poder que eles receberam. Há 4 palavras para poder aqui no verso 19 do capítulo 1 de Efésios. Primeiro é a palavra dinamis, que toda a igreja conhece muito bem, é o poder milagroso de Deus, o poder que Jesus vem e cura as pessoas, expulsa os demônios, faz a tempestade parar, e depois é o mesmo poder que Paulo diz, que salva o gentio e também o grego. De modo que quando você prega o evangelho e testemunha Jesus, o poder que alcança uma alma, a converte, a traz para Jesus, é o poder que cura, que salva, que liberta e que perdoa os pecados e redime as pessoas. A igreja precisa conhecer este poder em todas as suas dimensões. Mas a segunda palavra para poder é a palavra energeia, da onde vem energia, que quer dizer a eficácia do que Deus se comprometeu em fazer, que Deus consegue fazer aquilo que Ele disse que iria fazer. Paulo diz que sabe que a obra que Deus começou em nós não cairá por terra, mas chegará ao seu fim. De modo que quando Deus salva, eu sou presbiteriano, salvo estou, porque quem salva não é a minha fé, quem salva é o poder de Deus, e Ele tem
energia. Terceira palavra é a palavra kratos, da onde vem a palavra democracia. É o poder de governo de Deus, é o poder de mandar e ser obedecido, é o poder de ter autoridade, é o poder de governar e as pessoas reconhecerem o seu governo. Quando nós dizemos que Deus é Senhor, nós estamos dizendo respeito a este poder. Ele é autoridade na minha vida. E como discípulo, eu não fugirei dos seus mandamentos. Hoje de manhã nós lemos o Shema, Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor é o único Senhor, obedece e guarda os seus mandamentos. É o poder de domínio de Deus, de fazer as pessoas se submeterem à sua voz. Quando Deus estende o seu braço, não tem este que faça recolher. Quando o faraó se achou mais poderoso do que Deus, foi faraó que se curvou diante de Deus. Quando Nabucodonosor achou que era o rei mais influente da face da terra, Deus o colocou para comer capim, e ele comeu, e depois reconheceu que Deus era Deus. E a última palavra tem tudo a ver com o que os irmãos estão assistindo durante esses últimos dias na televisão, que são os Jogos Olímpicos. A palavra iskos, que quer dizer a força física. Aquele atleta que durante 4 anos, com exceção do Diego Hipólito, que treina 4 anos e leva tombo no tatame, ele treina 4 anos e vai lá e faz, porque ele se treinou para aquilo. Quando a Bíblia diz que Deus tem mão forte, ela quer dizer que o poder de Deus é forte mesmo, que não tem quem possa suportar o peso da sua mão, da sua justiça, mas também não tem ninguém que possa impedir a sua salvação. Quando o Senhor Jesus disse que as ovelhas estão nas suas mãos, Ele está falando deste poder, do poder físico e espiritual e eterno de ter nas mãos e nos desafiar a tomar das suas mãos, e nós não conseguimos jamais, porque o seu poder está acima, muito acima de Satanás e qualquer um dos seus seguidores. Eu me lembro do meu pai que pegava as moedinhas, e quando a gente tentava roubar das suas mãos, ele levantava o braço, e naquela época ele tinha 1,82 m, ele tem até hoje, mas naquela época eu não tinha 1,77 m, eu só tinha meio metro. Então quando ele levantava as mãos, era alto demais, e a gente tinha que esperar ele então resolver contar as moedinhas e dar para cada um de nós, porque nós não conseguíamos tomar das suas mãos. É assim, você está nas mãos de Deus, ninguém te toma dele. E eu quero terminar dizendo o seguinte: meus irmãos, quando saímos daqui a pouco, talvez alguns irmãos saiam daqui dizendo: ah, que bom, ouvi uma boa palavra para mim hoje, que bênção. Outros talvez nem tanto, o pastor Hélio falou demais, está tarde, eu queria ir para a pizzaria, não vai dar mais, e complicou. Domingo passado, na hora que eu falei tem pós-lúdio, 35 saíram ali, e o culto não tinha acabado ainda. Então, nós vamos sair daqui a pouco. Agora, o que vai acontecer? Essa é a pergunta. Será que nós continuaremos passando de largo as pessoas que aparecerem no nosso caminho? Será que nós vamos continuar dizendo que não damos conta? E depois vamos perguntar para Jesus, por que não demos conta? Ou será que nós vamos olhar para essa igreja e, unindo as nossas forças, fazer? Quando Erlo Stengen disse que começou a orar e pedir um reavivamento para a sua igreja em Mapumula, em 1964, e a igreja começou a experimentar um quebrantamento, numa noite, num culto de oração,
uma moça, não me lembro se à direita ou à esquerda do templo, se levantou e pediu para orar e disse: Senhor, faça de novo entre nós, faça de novo o que o Senhor fez em Atos. Eles estavam estudando o livro de Atos semana após semana naquela igreja. E Henry Stengen diz no seu livro, O Revivamento na África do Sul, que uma semana depois, ele veio para o culto. A igreja reformada holandesa da África do Sul é uma igreja mais conservadora que a IPB, escreva o que eu estou dizendo. Ainda que tenha irmãos aqui na igreja que acham impossível uma igreja ser mais conservadora do que essa. Ô pastor, a liturgia da primeira igreja é engessada. Está todo mundo com o braço quebrado aqui. Mas tem igreja bem mais conservadora do que nós, irmãos. E nem por isso menos bíblica. Mas ele disse que chegou ao culto, ele foi o último a chegar. Ele chegou, já estava todo mundo lá e não tinha nenhuma nuvem do céu. Quando ele entrou na porta, ele disse que ouviu o barulho de um vento. E a única coisa que ele pôde fazer foi colocar a mão na cabeça e glorificar a Deus. Beleza, Senhor, faça isso na primeira igreja. Mas no dia seguinte, quando ele acordou de manhã, tinha uma feiticeira lá no meio do quintal. Doida, desesperada, amalucada, dizendo: olha, eu tenho um monte de demônio, eu preciso de Jesus. E todos os presbíteros se reuniram e foram orar com aquela mulher, e foi a manhã inteira. E ela foi embora, o demônio foi expulso. E aí não pararam de vir mais feiticeiros para a igreja, um atrás do outro. Enfermidades curadas à distância. O pastor dizia: se você quer acertar a sua vida com Jesus, fique após o culto, eu vou orar por você. Ele não dizia: hoje vai ter proclamação, hoje vai ter profetização, hoje nós vamos declarar, hoje nós vamos decretar. Ele dizia: eu vou orar com você, se você quiser acertar a sua vida com Jesus, fique após o culto. Cegos começaram a ver. Uma mulher chegou com um tumor fedido, sentou lá atrás. O pastor estava fazendo o sermão, o tumor dela explodiu. A igreja inteira ficou fedida com aquele cheiro horrível. Mas no dia seguinte não tinha uma cicatriz no corpo daquela mulher. E o resto vocês leem o livro, porque é bom demais. Ó Senhor, faça de novo. Mas a pergunta é: você quer enfrentar o feiticeiro? Você vai enfrentar o feiticeiro em nome de Jesus? Você vai ficar firme? Você vai confiar na palavra que te foi dada e na autoridade que está sobre você? Essa é a pergunta. Vamos orar?